Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã quero trazer mais uma reflexão do texto muito abençoado, um texto rico da Palavra de Deus, texto esse que está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 e diante, que fala da passagem do jovem rico. A Bíblia diz que, certa feita, se aproximou-se de Jesus um jovem. Esse jovem que tinha muitas propriedades, tinha muitos bens. Esse jovem chega para Jesus e diz: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Aquele jovem queria herdar a vida eterna, aquele jovem queria a salvação, aquele jovem entendia que ele necessitava, que ele precisava do reino de Deus na sua vida. Mas aquele jovem não sabia como alcançar, então aquele jovem vai a Jesus e pergunta o que ele faria de bom, pois na mente daquele jovem, no coração daquele jovem, a salvação, o reino de Deus, a graça de Deus seria alcançada pelos seus atos, pelo que ele faria de bom, talvez porque ele faria bem à sociedade. Mas Jesus confronta aquele jovem, Jesus olha aquele jovem e diz, olha o coração daquele jovem e diz: você quer herdar a vida eterna? Você quer a salvação? Então você tem que guardar os mandamentos. Aquele jovem então olha para o mestre, olha para Jesus, talvez alegre, sorridente, e diz: bem, isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Bem, eu tenho guardado os mandamentos de não matar, não furtar, não dizer falso testemunho, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho feito tudo isso. Então, mas Jesus então olha no coração nos olhos daquele jovem, Jesus olha lá no coração, no profundo da alma, no profundo do espírito, nas profundezas da vida daquele jovem. Jesus diz: falta ali algo importante, para que verdadeiramente você alcance o reino dos céus. Aquele jovem então, sem entender, aquele jovem então pergunta: o que falta então? Jesus disse para aquele jovem: vai, pega tudo que tens, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. O texto diz, resumindo, que aquele jovem se entristece. A alegria daquele jovem se transforma em tristeza. A certeza daquele jovem se transforma em decisão. E aquele jovem então sai da presença de Jesus triste, amargurado, decepcionado. Não porque ele foi confrontado, mas porque aquele jovem teve a certeza que ele nunca iria alcançar o que ele desejava, o reino de Deus, a salvação. Porque aquele jovem estava preso aos seus bens, às suas riquezas. Então Jesus diz para os seus discípulos que ele é aquele jovem que o rico, aquela pessoa que adora os seus bens, que tem os seus bens como a fonte principal, dificilmente entraria no reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Jesus não queria que aquele jovem ficasse pobre. Jesus não queria que aquele jovem se desfizesse dos seus bens, do seu material, das suas riquezas. Não. Jesus estava mostrando para aquele jovem, assim como mostra para a igreja, assim como mostra para mim e para você hoje, que para alcançar o reino dos céus, para alcançar a salvação, era preciso muito mais do que fazer o bem, muito mais do que praticar ação social, muito mais do que conhecer os mandamentos, era preciso viver os mandamentos. E para viver os mandamentos é preciso ter um relacionamento com o Senhor. Quando Jesus diz para aquele jovem: vai, pega os teus bens, vende tudo que tens, dá aos pobres, segue. Jesus está dizendo para aquele jovem: eu quero ter um relacionamento íntimo, profundo contigo. Jovem, é preciso que você se desprenda do material e se prenda a mim, ao reino de Deus. Que você viva na minha dependência, que você viva na dependência dos mandamentos, que você viva na dependência da palavra de Deus, da graça de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo àquele jovem, é isso que Jesus diz à nossa vida, diz para mim e para você
nesta manhã, que para se alcançar o máximo de Deus, para se alcançar a maior bênção, e a maior bênção não é o milagre, a maior bênção não é a cura, a maior bênção não é o carro, não é a casa, a maior bênção não é o emprego, porque isso é mínimo para Deus, mas a maior bênção é o reino de Deus na sua vida. A maior bênção é a justiça, a paz de Deus na sua vida. A maior bênção é a certeza da salvação. Porque a Bíblia diz que após a morte vem o juízo. E na morte você não leva nada, eu não vou levar nada, nem casa, nem dinheiro, nem conta bancária, nem bens, nada. Vou levar apenas o meu espírito. E aí o espírito ele vai para Deus ou ele vai para o inferno? Para onde você quer ir, meu amado? O que você quer alcançar nessa vida? Você quer bens? Ou você quer a graça de Deus? Mas pode-se ter os dois? Sim, pode-se ter os dois. Porque os bens não trazem a graça, mas a graça traz os bens. A graça de Deus é a coisa mais importante que um homem e a mulher pode ter na sua vida. E a graça de Deus ela só vem através de um relacionamento íntimo e profundo. Então, meu amado, nesta manhã, a palavra desta manhã é: se desprenda. Se desprenda do seu material, do seu físico e se prenda a Shekinah de Deus. Se prenda à presença de Deus. Tenha prazer na presença de Deus, na graça, no reino de Deus. Pois o salmista diz: deleita-te no Senhor, Ele satisfaz os desejos do teu coração. Deus quer te abençoar, meu amado. Não só com milagre, não só com os bens materiais, mas o Senhor quer te abençoar com a paz, com a graça, com as bênçãos, com a salvação, com o reino de Deus sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Essa é a palavra que eu deixo nesta manhã, essa palavra que eu quero te abençoar nesta noite, que você reflita naquilo que você está ouvindo, né, que o Espírito Santo está falando contigo nesta manhã. Que Deus te abençoe. Shalom. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida. Tenha um dia abençoado.